sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E o tema da aula de hoje é interpretação econômica do dual. Como assim, professora? O que é isso? Bom, o y ótimo do dual, tá? A solução ótima do dual, o nosso y ótimo, ele representa a taxa com que, chamei ele de Q, né? O Q de x vai variar, vai aumentar, né? Ou vai diminuir com relação a um recurso B, tá? Aumentar ou diminuir. Então, a solução ótima do dual carrega muitas informações interessantes, porque ele nos dá algumas dicas, né, do que vai acontecer se o recurso aumentar ou diminuir. O que vai acontecer com o valor da minha função objetivo, tá? Então, eu coloquei um exemplo para a gente resolver, para vocês verem na prática como que isso funciona. Bom, então eu quero minimizar essa função, sujeito a essas restrições, e coloquei B1 e B2 aqui livre. Observe que esse aqui é o primal, né? Ele já está escrito na forma padrão do primal. Minimizar e restrição tudo maior ou igual a B. Bom, na letra A, eu peço para achar a solução desse PPL, usando B igual a 50 e 100. Depois, eu peço para achar o intervalo de variação de cada BI, sem ter que fazer de novo o simplex, tá? E as soluções ótimas para cada uma dessas variações. E depois, por último, eu pergunto, qual que é a solução para 70 e 100? Então, aqui, ó, a gente vai resolver para 50 e 100. E aí, vamos supor que o recurso B1 aumentou de 50 para 70. Será que eu tenho que resolver o simplex de novo para achar essa solução? O que eu faço, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que não é necessário, se estiver dentro do intervalo de variação, a gente não precisa resolver o simplex de novo, é só jogar numa formulinha e a gente acha um novo valor da função objetivo para esse novo vetor B, tá? Então, eu vou apagar aqui, não vou resolver o simplex, tá? Nesse exercício, vão dar, acho que uns 3, 4 quadros, não lembro. Eu vou colocar só o último quadro, já com a solução ótima, e aí a partir daí a gente resolve tudo, tá bom? Pessoal, novamente estou gravando esse vídeo durante a pandemia, então de vez em quando vocês vão ouvir o barulho do meu filho por aqui, tá bom? Que ele tá aqui comigo nas gravações. Bom, então vou resolver a letra A. Peguei o primal, transformei, encontrei o dual dele e resolvi o dual, tá? Então esse aqui é o quadro ótimo do dual. O dual, nós temos duas restrições, né? Então, nós vamos ter duas variáveis no dual, y e y2. Então, aqui, y1, y2. Então, essas são as variáveis naturais do dual e as variáveis de folga do dual. Então, aqui são as variáveis naturais do primal. Bom, eu quero a solução do primal, que é desse PPL para B igual a 50 e 100. Quanto que vai dar? Então, x1, né, meu x ótimo, vai ser x1 igual a 5 sobre 3 e x2, 5 sobre 3. E qual é o valor do Q de x ótimo? Aqui, gente, o dual é um problema de maximizar, então a gente resolve para Q', que é o mínimo, tá? Então, aqui, ó, o Q' vai dar menos 35, então o Q de y ótimo é igual a 35, então o Q de x ótimo também é igual a 35. Então, para B, B1 igual a 50 e B2 igual a 100, essa é a solução ótima. 5 terços, 5 terços, e o valor da função objetivo no ponto ótimo vai dar 35. Bom, então acabamos a letra A, tá? Já vou para a letra B. Vou apagar tudo para fazer a letra B. Na letra B, ele pede para achar o intervalo de variação de B1 e B2. Então, qual é o intervalo que B1 e B2 podem alterar sem que seja necessário a gente resolver um novo PPL? Se B1 estiver dentro desse intervalo de variação, eu não preciso resolver um novo PPL para descobrir um novo valor da minha função objetivo, tá? Então, a gente vai encontrar esse intervalo de variação e aí, se BI estiver dentro desse intervalo, eu consigo achar o novo valor da função objetivo sem ter que resolver o simplex novamente.
Então, eu vou pagar e a gente faz o item B. Pessoal, vou começar o item B, tá? No item B, ele pede pra gente encontrar um intervalo de variação de cada BI, tá? Bom, eu começo por aqui. Essa propriedade aqui, que é a inversa da matriz A vezes B, numa base qualquer, tá? Tem que ser maior ou igual a zero, é chamado de condição de viabilidade. Como se fosse a condição de existência da solução ótima, tá? E aí, a partir disso aqui, a gente vai encontrar qual é a variação de B1 e de B2. Antes de começar a calcular, eu coloquei aqui a matriz A, né, que nós temos lá no nosso exercício, 10, 20, 50, 100. Daqui a pouco ele aparece, então. E eu tenho aqui a inversa da matriz A, tá? 1 sobre o determinante, e aqui a gente já troquei o sinal, e aqui a gente trocaria os elementos de lugar, mas 10 e 10, então fica igual. Então essa é a inversa. Por que eu tô fazendo isso? Pra gente encontrar o intervalo de variação. Então, eu vou fazer primeiro para B1. Tá? Intervalo... Saiu, mamãe. De B1. Vou lá e volto. Então, pessoal, vou calcular aqui o intervalo de variação de B1. Como que a gente faz? A inversa da A vezes B1 tem que ser maior ou igual a zero. Bom, quem é a inversa da A? Então, isso aqui, 1 sobre 900, Saiu. 10 menos 20 menos 50 e 10. Tá voltando, mamãe. Como aqui a gente vai fazer o intervalo de variação de B1, então a gente deixa, ó, B1, tá? E lembrando que lá nós tínhamos 50 e 100 no vetor B, tá? Era 50 e 100. Então aqui a gente mantém o 100 e a gente vai encontrar a variação para B1. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, para resolver, gente, nós podemos multiplicar por 900 dos dois lados, e aí isso aqui vai embora. A gente poderia multiplicar por 1 sobre 900, mas aí cuidado que a desigualdade vira, tá? Então, eu vou manter assim... Não, vamos multiplicar por 900 dos dois lados? Então, isso aqui tudo vai embora e a desigualdade vai virar, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 10B1 menos 20 vezes 100, vai dar menos 2.000, menor ou igual a zero. Aqui vai ficar menos 50B1 mais 1.000, menor ou igual a zero. Saiu. Então, aqui vai dar 10B1, tem que ser menor ou igual a 2.000, divide por 10 dos dois lados, então aqui B1 tem que ser menor ou igual a 200. Né? Daqui, o que vai acontecer? Vou passar esse 50B1 para cá, tá? Então, ó, 50B1 tem que ser maior ou igual a 1.000. Então, divide por 10. 100 dividido por 5, 20. Então, B1 tem que ser maior ou igual a 20. Então, encontramos o intervalo de variação de B1. B1 pertence ao intervalo de 20 até 200. Então, se meus insumos variarem entre 20 e 200, eu não preciso resolver o simplex de novo para encontrar um novo valor da função objetivo. É possível encontrar usando uma formulinha que a gente vai colocar aqui agora no quadro, tá bom? Então eu vou apagar e aí a gente vê qual é o valor correspondente da função objetivo para essa variação de B1. Aqui, pessoal, se B1 pertence a esse intervalo de 20 a 200, então o novo valor da função objetivo, que eu estou chamando de quelinha, vai ser quanto? É só substituir aqui, tá? Esse aqui é o valor atual que a gente tem, que nós encontramos no item A. Aqui é o novo valor do B. Esse é o valor que eu já tinha e o valor do nosso Y ótimo. Então, a gente vai substituir esses dados e vamos calcular. Vou colocar aqui os valores que a gente tinha pra gente usar, tá? Então, o que é de X ótimo, né? Que de X ótimo é igual a 35 e o nosso Y ótimo tinha dado meio e 1 sobre 10, tá? Lá no quadro ótimo do simplex, no quadro ótimo dual do simplex. Então, nós vamos substituir isso aqui
aqui. Então, o valor de Q no ponto ótimo é 35, mais, vou pegar aqui B1 igual a 20, tá? 20 menos o valor de B1, que é 50, vezes o Y1 ótimo, tá? Y1, que é meio. E aí a gente faz a conta. Aqui vai dar 20 menos 50 menos 30, sobre 2 menos 15, 35 menos 15, 20. E agora a gente vê o outro extremo, né? Tá? Se B1 for 200. Então, Q' de x ótimo vai ser igual a 35, mais o B' agora é 200, menos 50, que é o valor de B1, e aqui vezes meio. Então, 200 menos 50 vai dar 150, dividido por 2, 75. Isso. 75 mais 35, 110, né? 110. Bom, então para B1, pertencente ao intervalo de 20 a 200, o Q' Esse bicho lá. de x ótimo, peraí que eu vou aí, pertence ao intervalo que vai de 20 até 110. Então, para essa variação de B1, a gente tem essa variação no valor de QX ótimo. A mesma coisa a gente faz para o B2, tá? Então, eu vou colocar as respostas do B2, não vou fazer a conta toda, não. É as mesmas coisinhas, tá? Pessoal, aproveitei o quadro aqui e já coloquei intervalo de variação de B2, tá? Então, no B2 agora a gente mantém o valor de B1, que era 50, o valor original, e deixa B2 aqui para a gente calcular. Então, resolvendo as desigualdades, a gente encontra que B2 tem que ser maior ou igual a 25 e menor ou igual a 250. Então, está o intervalo de variação aqui de B2. Se B2 pertence a esse intervalo, eu consigo achar o valor da função objetivo sem ter que resolver o simplex. E aí a gente volta para cá. Então, eu vou apagar e vou fazer para B2. A fórmula é a mesma, tá? Aqui é 35, vamos manter. Aqui muda, isso aqui muda e isso aqui muda. Bom, então vamos lá. O que vai mudar? O valor da função objetiva é o mesmo, 35. Agora, o novo B', 25, que é o intervalo inferior, né? O valor inferior aqui do intervalo referente a B2. E o B, ele vale 100, né? É isso mesmo, gente. O valor de B2 é 100 lá no exercício, tá? Então, aqui, 100. E aqui é o Y2 ótimo. Quem é o Y2? 1 sobre 10. Então, aqui vai ficar 25 menos 100, 75. 75 menos 75 sobre 10 dá 7,5. Aqui vai dar 35 menos 7,5. Quanto que dá isso, gente? 27,5, né? Vai dar 27,5. Como vocês sabem, eu odeio fazer conta. Tem pavor. Bom, aqui agora 35. O B2' agora vale 250. Menos 100 vezes 1 sobre 10. Aqui vai dar 150, isso, né? Sobre 10, 150 sobre 10, é isso mesmo? 15, 35 mais 15, 50. Então, o Q' de x ótimo pertence ao intervalo que vai de 27,5 até 50. Então, se B2 variar entre 25 a 250, o valor da função objetivo vai variar de 27,5 a 50. Ai, professora, para que saber disso? Bom, porque talvez eu consiga analisar se compensa ou não a gente comprar ou diminuir algum insumo que a gente tem, tá? Então, é possível fazer essas análises, que a gente chama de análise de sensibilidade. É possível a gente analisar
né, no problema, se eu aumentar algum insumo, será que o valor da minha função objetiva aumenta muito? Será que vale a pena? Ou será que não? Tá? Então, a gente faz esses tipos de análises olhando essas variações dos insumos. O quanto variou? Será que vale a pena ou não? Será que vale a pena aumentar o meu estoque? Será que o valor da função objetiva vai aumentar muito se eu aumentar um pouco o meu estoque? Então, a gente faz esse tipo de análise, tá? E agora eu vou finalmente para o item C. Então, eu vou apagar e a gente faz o item C. Gente, no item C, ele me dá um novo vetor B, que é o 70, 100. O vetor B era 50 e 100, tá? Então, na verdade, eu estou alterando o meu B1. B1 subiu de 50 para 70. Qual é o novo valor da função objetivo? Bom, visto que o novo valor de B1 pertence ao intervalo de variação de B1, então eu não preciso resolver o simplex novamente. É só substituir na fórmula que a gente usou no item B, tá? Se a variação aqui fosse superior e estivesse fora do intervalo, a gente teria que resolver o simplex novamente e achar o novo valor da função objetivo. Como B1 pertence ao intervalo de variação de B1, então não preciso resolver o simplex de novo. Então, quanto que é o novo valor da função objetivo para essa variação de B1? Então, aqui vai ficar Q de x ótimo mais B1 linha menos B1 vezes o Y1 ótimo. Tá? Então, é só substituir esses valores aqui e fazer a conta. Então, pessoal, aqui esse valor é 35, né? Mas, quem é o B1 linha? 70. Menos o B1, que é 50. E aqui o Y1 ótimo, que é meio, né? É meio. Então, aqui vai dar 70 menos 50, que é 20. 20 sobre meio, 10. 35 mais 10, 45. Então, para essa variação aqui de B1, se B1 passar de 50 para 70, a função objetivo salta de 35 para 45, tá? Então, portanto, que linha de x ótimo é igual a 45. Bom, então, como eu mencionei, como B1, a minha variação de B1 lá, né, pertence ao intervalo, que é de 20 a 200, né? Variação de B1 vai de 20 até 200. Como B1 pertence aqui, né, B1 igual a 70, eu não preciso resolver o simplex de novo e a gente consegue achar o valor da função objetivo para essa variação de B1. Mesma coisa funciona se eu fizer a variação para B2. Se por acaso o meu novo vetor B fosse ali 300 e 100, B1 não ia pertencer a esse intervalo de variação, e aí, para eu encontrar o valor da função objetivo, nós teríamos que fazer o simplex novamente, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse exemplo acaba por aqui. Deixe os comentários, compartilhe o canal do professor e ajuda a promovê-lo aí. Beijos e até o próximo vídeo!